Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aí a mais uma semana de videoaula. Espero aí que na semana passada vocês possam ter aproveitado aí as aulas, né, que contenham êxito aí nos estudos de vocês, né? Então, vocês já sabem que eu e o professor Zeca, nós estamos trabalhando em parceria nesse momento das videoaulas e não muda nada, né, daquilo que a gente tinha, então, em sala de aula, tá? Então, nós temos, nesse período, eu fiquei com a frente 1 da geografia, que corresponde à aula 5, que vai tratar das coordenadas geográficas e fusos horários. Então, localizem lá no material de vocês, né, que eu fiquei com essa parte, vocês já devem ter observado também que ele ficou com a outra parte, a frente 2, tá? Então, nós temos coordenadas geográficas ali, colocado para vocês como início da abertura do nosso capítulo. Vocês já devem ter estudado isso em algum outro momento, mas é importante, como faz parte do nosso material, a gente dá sequência e vocês recordarem também, né, esse estudo que já foi realizado em anos anteriores. Aqui nós temos, então, meridianos de Greenwich e temos a linha do Equador, né? São as linhas aí importantes, imaginárias para título de orientação. Hemisfério norte, hemisfério sul, sentido leste e sentido oeste. Então, a junção, por exemplo, dessas linhas que nós temos na vertical e nas linhas que nós temos nas horizontais, elas vão dar características aí a essas coordenadas geográficas, tá? E, por exemplo, aqui nós temos essa representação dessas linhas aqui no globo, né? Se nós marcássemos esse ponto de encontro aqui na referência dessas linhas, seria a formação de uma coordenada geográfica, certo? Então, as coordenadas geográficas são consideradas um sistema de localização na superfície terrestre através de linhas imaginárias traçadas de forma horizontal e vertical, como nós vimos na imagem anterior. As medidas utilizadas para essa localização são graus, minutos e segundos. Então, nós temos 30 graus, 56 minutos, 30 segundos. Aqui, 25 graus, 30 minutos, 12 segundos. Aqui eu coloquei para vocês uma coordenada geográfica imaginária, né? Ela nem existe aí com essa configuração. Mais importante para a gente saber fazer aí a leitura correta. Utiliza-se muito, geralmente, só os graus e os minutos, né? Os segundos, eles acabam não aparecendo, mas é importante a gente ter essa leitura completa, certo? Temos, então, a formação de latitudes que são positivas, né? As latitudes, você já sabe, são as linhas na horizontal ali, se referem aos lugares que estão acima da linha do Equador, essas latitudes positivas, tá? Ou seja, no hemisfério norte, que pode ser chamado também de boreal. Então, essas latitudes positivas, elas vão de 0 a 90 graus ao norte. Temos, por exemplo, aqui, vamos citar o Canadá, que possui a seguinte coordenada geográfica: 38 graus ao norte e 0 graus ali também, né, a oeste. Então, 38 graus ao norte e 0 graus a oeste representado. Vejam que aqui já tirou ali os segundos que eu havia mencionado para vocês no slide anterior, né? E temos também as latitudes negativas. Se refere aos lugares localizados abaixo da linha do Equador, ou seja, no hemisfério sul, que também pode ser chamado de austral. Então, vai de 0 a menos 90 graus ao sul. Pensando na geografia do Brasil, observe as coordenadas geográficas do país. Então, nós temos 10 graus ao sul e 55 graus ao oeste, né? Lembrando que esses dados aqui, eles são características negativas, por estarem abaixo ali da linha do Equador. Então, latitude são as linhas que nós encontramos ali, né? Essas linhas na horizontal, que vão de 0 a 90 graus positivo e de 0 a 90 graus negativos ao sul. A longitude, elas vão partir do nosso meridiano de Greenwich, né? Sendo ali contada de 0 a 180 graus positivos a leste e de 0 a 180 graus negativos a oeste, né? Então, se nós fôssemos pensar ali na questão dos fusos horários, os meridianos, eles são importantíssimos, né? Essas longitudes ali é quem define esses fusos horários, certo? Então, sempre saibam disso, de 0 a 180 graus a leste é positivo, de 0 a 180 graus a oeste, ele é negativo.
Os trópicos da Terra são traçados cartográficos em forma de paralelos, ou seja, posicionados de maneira horizontal, no sentido leste-oeste ou oeste-leste, apresentando as coordenadas latitudinais específicas, né? Então, aí está se referindo aos trópicos, os principais trópicos que nós encontramos no nosso planeta, que também são considerados ali paralelos, né? Que apresentam ali esse sentido leste-oeste ou, ao contrário, sentido oeste-leste, né? Um deles, o Trópico de Câncer, localiza-se a uma latitude de 23 graus, 27 minutos ao norte, ao passo que o Trópico de Capricórnio, inversamente, possui 23 graus, 27 minutos de latitude sul, né? Ou menos 23 graus e 27 minutos. E aí temos, então, o Círculo Polar Antártico, o Trópico de Câncer ao norte, né? O Trópico de Capricórnio ao sul. Então, aqui nós temos esse Trópico de Câncer de forma positiva e o Trópico de Capricórnio aparece para a gente de forma negativa, né? E o nosso Círculo Polar Antártico. O paralelo em si. Então, nós temos o paralelo mais importante, nós sabemos que é o paralelo ali que representa a linha do Equador, que divide a Terra em hemisférios norte e sul, sendo considerado o círculo máximo da Terra. Além deles, temos mais 4 paralelos com nome próprio, são eles: o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio, o Círculo Polar Antártico e o Círculo Polar Antártico, né? Círculo Polar Ártico e Círculo Polar Antártico, representado ali pra gente, né? Conforme nós falamos ali desses trópicos que são importantíssimos. E aí, aqui eu trouxe para vocês, né, essa imagem para a gente tentar se localizar. Sentido leste e sentido oeste. Vamos supor aqui que nós estamos nesse ponto A, né, aqui do nosso mapa. Esse ponto A vai apresentar uma latitude de 50 graus ao norte, uma longitude de menos 100 graus ou 100 graus a oeste, né? 100 graus a oeste. Lembra que nós falamos que quando se trata do sentido leste é positivo e do sentido oeste é negativo? Então, aqui está a longitude de menos 100 graus, tá? E aqui nós temos, então, suponhamos que nós estejamos nessa localidade B. Latitude 40 graus ao norte, longitude 80 graus a leste. Veja que aqui aparece positivo. Agora, nós estamos aqui nesse ponto C. Latitude de menos 20 graus, né? Ao sul, e longitude de menos 40 graus a oeste. Então, nós temos ali, então, essas representações, né? De localização, se tratando ali se são positivos, se são negativos, vai depender muito do hemisfério, né? Da posição onde essa localidade está. Agora a gente vai falar um pouco dos meridianos, né? Diferentes dos paralelos, que são os círculos completos, os meridianos são representados por metades de um círculo. O principal meridiano é de Greenwich, que nós já falamos, sendo assim a partir dele que é medida a localização de cada região. Então, nós temos aqui esse meridiano principal e a partir dele a contagem ela pode ser positiva no sentido leste e negativa no sentido oeste, né? A partir dos meridianos, localizamos a longitude. Acabamos de verificar isso também, que corresponde à distância em graus de algum ponto na superfície terrestre até Greenwich. A sua medida varia de 0 a 180, sendo Greenwich considerado zero, e à medida que nos aproximamos do leste, esse valor aumenta ou diminui, à medida que nos aproximamos no sentido oeste, tá? E agora nós vamos falar um pouco desses fusos horários, como é que eles se organizam, e vamos lá. Os fusos horários, o que são esses fusos horários? São as faixas longitudinais. Essas faixas longitudinais, que através de uma convenção, né, quando é que surge essa questão do fuso horário? Através de uma convenção. Essa convenção ela aconteceu em Washington, nos Estados Unidos, em 1884, e foi estabelecido, então, neste período, que uma definição do meridiano de Greenwich, né? Sendo ele ali um fuso horário de referência. Então, ele foi colocado como marco zero, como nós já vimos ali nessa imagem anterior, né? Então, surge esse meridiano de Greenwich, nessa convenção realizada em Washington, nos Estados Unidos, e colocando ali ele como meridiano zero. Seguimos, então. A unidade de referência foi denominada pelo GMT, que é hora média de Greenwich, ou UTC, Tempo Universal Coordenado.
Países de grande extensão territorial, como Rússia, Canadá, Estados Unidos e Brasil, apresentam mais de um fuso em seu território. Por conta de qual motivo? Por conta da extensão, né? São países grandes aí que nós falamos em questão territoriais e que precisam de mais de um fuso, tá? Então, questão de referência, vocês já sabem que nós temos, então, hora média de Greenwich, né, colocada ali pra gente, ou o TC é colocado como tempo universal coordenado. Os fusos horários. O globo terrestre está dividido em 24 fusos, né? Cada um deles equivalente a 1 hora ou a 15 meridianos ou 15 graus de longitude. Greenwich está em Londres, é o fuso de referência, a hora oficial mundial, né? E como a Terra gira no sentido oeste para o sentido leste, todo horário a oeste está atrasado e todo horário a leste ele está adiantado em relação a Londres, tá? Também aparece para a gente como informação. Então, nós vimos ali que cada fuso ele vai possuir 15 graus de referência, né? Então, esses 15 graus nós vamos ter 0, colocado aqui para gente, né? Vamos colocar aqui como marco 0, sendo o meridiano de Greenwich, e ele é contado de 15 em 15 graus, né? 15 mais 15, 30, mais 15, 45, mais 15, 60. E assim sucessivamente. Lembrando que para o sentido leste é positivo, para o sentido oeste ele é negativo. Por quê? Como é que se chegou ali, então, a esses 15 graus, né? Nós temos a circunferência da Terra, que no total, 180 mais 180, 360. Movimentação da Terra é o movimento de rotação, então nós temos aproximadamente 24 horas, 360 dividido por 24 é igual a 15 graus. Então, 15 graus é igual a 1 hora ou é igual a um fuso. A Terra possui, então, o total de 24 fusos. Isso significa dizer que um fuso é igual a 15 graus, que é igual também a 1 hora. 2 fusos vão corresponder a 30 graus, que é igual a 2 horas. 3 fusos correspondem a 45 graus, que é igual a 3 horas, que vai totalizar ali 360 graus, que vai corresponder às nossas 24 horas, tá? Sabemos também, de conhecimento de vocês, que o Sol, ele nasce nesse sentido leste e se põe no sentido oeste, né? Sentido leste, sentido oeste. Temos o hemisfério ali dividido em hemisfério oriental e hemisfério ocidental, colocado aqui para a gente em B. Nós falamos, assim, teoricamente, que o Sol nasce a leste e se põe a oeste, mas, na verdade, nós sabemos que também a formação dos dias e das noites é por conta desse movimento de rotação que parte do sentido oeste para o sentido leste, né? Então, onde vai amanhecer primeiro? Obviamente que vai ser aqui no hemisfério oriental, no sentido A, tá? E aí vem esse movimento de rotação, né? Nós verificamos também, já vimos em sala, creio que que daí essa formação dos dias e das noites, tá? Importantíssimo aqui para a gente a representação dessas linhas. Mais uma vez, meridiano de Greenwich, sentido leste, sentido oeste, né? Ou parte oriental e parte ocidental. 12 fusos positivos, colocados aqui para vocês, de 0 a 12 positivo, e nós temos de 0 a 12 negativos, tá? Representados ali. E aqui aparece uma linha internacional da data, que nós já vamos falar dela já já. Temos 12 fusos adiantados a leste, olha lá, 12 fusos adiantados a leste, positivo, e nós temos 12 fusos atrasados a oeste. Em relação a quem? Em relação a Greenwich, tá? Importante ressaltar, nós vimos ali que as linhas aqui nessa representação da imagem dos fusos, ela aparece toda de forma retilínea, né? De forma que característica que uma linha vertical bem uniforme. Na realidade, galera, essas linhas, elas vão fazer ali um recorte, né, no território. Se a gente pegar aqui, por exemplo, o continente africano, nós temos então, né, esse contorno que é feito com as linhas, né? E isso tem um motivo, é justamente por conta das extensões territoriais, né? Falei para vocês que no caso do Brasil, da Rússia, né, até mesmo do Canadá,
eles acabam possuindo ali mais de um fuso. E essas linhas aqui, elas fazem, então, esse recorte, ou esse contorno aí, pelos países, pelos territórios, tá? Então, não fica de forma retilínea bonitinha, que nem a gente vê aqui. A forma real ali dessas linhas, né, desses fusos horários, são apresentados nessa segunda imagem, tá? E o meridiano que ele vai anteceder, perdão aí, tô me ajeitando aqui. O meridiano que ele vai anteceder 180 graus nos dois hemisférios, também é reconhecido como linha internacional da data, né? Então, quando essas linhas aqui elas vão se encontrar lá para formar 360, o meridiano que vai anteceder essas duas localidades, ela é colocada como uma linha internacional da data. O que isso tem interferência para a gente, né? Aqui nós temos, então, o começo de domingo, e do outro lado do hemisfério nós temos o começo do sábado, né? Vejam ali que, então, tem essa diferença por conta dessa linha internacional da data. Que enquanto tem o começo de sábado, né, nessa diferenciação, aqui nós já estamos tendo, então, o começo desse domingo, tá? Linha internacional da data. Ao cruzar esse meridiano de oeste para leste, a exemplo do Chile, por exemplo, para a Austrália, a gente está aqui no Chile, a gente vai lá para a Austrália, vamos dar a volta ali, né, de 360, ou perdão, vamos sair aqui do Chile e vamos dar a volta aqui lá para a Austrália, né? Perderam-se 24 horas, o horário segue o mesmo, porém o dia é outro. Aqui pode ser, né, basicamente o sábado, aqui no Chile, mas aqui já é o quê? Domingo. Por isso que fala que nós perdemos, então, 24 horas. O mesmo ocorre de forma inversa, mas nesse caso nós iremos ganhar 24 horas. Enquanto aqui, basicamente, é o sábado, né? Nós vamos ganhar ali mais 24 horas e aqui será o domingo. Por isso que essa linha internacional da data, ela é importantíssima, né? E geralmente alguns cruzeiros acabam se utilizando disso para fazer ali os seus pacotes. Então, tem duas festas de finais de ano ali, né? Duas comemorações ali do primeiro do ano. Isso acaba acontecendo, né? Mas aí já é mais uma questão de econômica, né? Questão de turismo. E aqui eu coloquei para vocês um exemplo para vocês tentarem aí fazer em casa, né? Para vocês calcularem. Tem o gabarito certinho para vocês. Aí nós temos então, a cidade de São Paulo está situada no fuso horário 45 graus a oeste. Quando em São Paulo forem 13 horas, que horas serão numa cidade localizada no fuso 75 a leste? Veja que nós nem sabemos qual é essa cidade, né? Mas nós temos aqui uma informação importante que fala de São Paulo, que está situado no fuso 45 a oeste e que são 13 horas da tarde. Se eu tenho essas duas informações, é possível, então, eu calcular que horas são em uma cidade, por exemplo, que está a 75 graus a leste? Sim, é possível calcular. Como é que a gente faz, então, a resolução, né? Para hemisférios diferentes, nesse caso, nós temos São Paulo, que está em um hemisfério, né? Vamos colocar aí no hemisfério ocidental. Nós temos a cidade X, que está localizada ali em um hemisfério oriental. Neste caso, nós iremos somar, pois ambos estão em hemisférios diferentes. Então, aqui a gente está falando para encontrar a hora aí, né, desse fuso horário. Então, nós temos as seguintes informações: 45 graus a oeste se referindo a São Paulo, 75 graus a leste se referindo, então, à cidade X. Então, nós temos ali a soma desses dois, né? O mouse sumiu aqui. Ops. A soma desses dois vai dar 120, dividido por 15, que é o fuso fixo que nós já vimos lá atrás. Então, 120 dividido por 15, nós temos 8 fusos ou 8 horas, né? 13 mais 8 igual a 21 horas. Então, o resultado que nós temos ali é a letra E, sendo como referência de nosso gabarito. E quando acontecer, professora, de eles estarem no mesmo hemisfério, né? Continuamos então com a cidade de São Paulo e a cidade do México. Ambos estão no hemisfério ocidental, dividido ali. Neste caso, nós iremos subtrair, pois ambos estão no mesmo hemisfério. 75 graus menos 45 igual a 30. Perdão, 30 dividido por 15, nós temos então 2 fusos. 13 horas em São Paulo. Que horas são na cidade do México, né? Se a gente está caminhando ali para um sentido, né,
mais a oeste, nós temos que entender que vai diminuir, então, 2 horas. Então, se são 13 horas, nós temos meio-dia e nós temos 11 horas, que vai ser igual ali ao horário da Cidade do México, né? Ambos estão no mesmo hemisfério, tá? E aqui nós temos, então, a representação desses fusos horários no Brasil. Nós temos ali, sabemos que o nosso território vai apresentar, então, diferentes fusos, né, por conta do tamanho do nosso território. O Brasil possui essas dimensões continentais, e seu território contém mais de um fuso horário. Então, aqui nós temos Fernando de Noronha, né, a Ilha de Rocas e também Trindade, Martim Vaz. Aqui nós temos, então, a representação de um GMT de menos 2 horas. Nessa parte em amarelo do nosso mapa, apresenta um GMT de menos 3 horas. Essa parte em verde do nosso mapa, nós temos então um GMT de menos 4 horas, e aqui nós temos essa parte que pega um pedaço do estado do Amazonas e todo o estado do Acre, né, que é um fuso de menos 5 horas. Então, o nosso território, ele apresenta ali 4 fusos diferentes, né? E nós sabemos que no ano de 2019, quando se trata, por exemplo, da questão do horário de verão, né, o presidente atual ele acabou retirando então esse horário de verão, senão nós teríamos ali que fazer uns cálculos um pouco mais aprofundados. Pessoal, para nossa aula de hoje, né, nós temos aí essa representação, daremos continuidade na próxima aula. Muito obrigada pela atenção e paciência de vocês. Continuemos então aí com as nossas atividades, tá? Estarei encaminhando para vocês para que vocês possam resolver a página certinho, tá bom? Muito obrigada e até breve, até a próxima aula.